es el pan de mi vida, la palabra de Dios, es espíritu y vida, la palabra de Dios, es el pan de mi vida. Purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. A continuación presentamos A través de la Biblia. En la conducción, Pablo Guedes. Bienvenidos. La palabra de Dios, esa es mi medicina, la palabra de Dios, no vuelve a Dios vacía, la palabra de Dios, es espíritu y vida. Purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame. Lámpara es a mis pies, lumbrera en mi camino, más cortante también que espada de doble filo. La palabra de Dios es espíritu y vida. Dios bendiga a todos los hermanos. Ya estamos recibiendo mensajes, hermanos a la escucha ahí. Hoy vamos a hacer un programa en portugués. Gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de raspar un poco el portugués. Estamos hoy con un invitado, Pastor Josué, del Avivamiento Bíblico. Está con nosotros. Entonces vamos a cambiar el idioma. Que Deus abençoe a cada de vós que está na presença. Já temos irmãos dali de Livramento, Pastor Walter, da Igreja Bola de Neve. Temos Débora, Moraes, por ali na escuta. Podem ir mandando mensagem, irmãos, a meu WhatsApp, mais 598 93 71 45 40. Mandem seu WhatsApp, irmãos, opinando no tema de hoje. Hoje temos um tema especial, seguimos o estudo expositivo do Sermão da Montanha. E nós hoje saímos das bem-aventuranças e nós vamos entrar no sal e a luz da terra. Irmãos, vou passar para o nosso convidado de hoje, o pastor Josué, e já vou pedir para o pastor Josué começar orando por nós e depois damos uma introdução para enganchar e passamos ao pastor Josué novamente. Amém. Um saludo a todos os pastores e amigos que estão conosco na programação. Eu hablé espanhol uma vez. Prediqué algumas vezes em espanhol também. E também tenho a Reina Valera em espanhol também, de 1968. Mirá, bueno, vamos falar em português então. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Estamos contentes de poder estar aqui. Falar sobre a palavra de Deus é um privilégio. Poder ser pregador da palavra de Deus é um privilégio. Poder ser servo do Senhor é maravilhoso. E poder ter o reino de Deus, dele habitando dentro de nós é melhor ainda. Oramos então. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença. E nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, nosso espírito, Senhor, nossa sabedoria, nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso consciente, o nosso subconsciente, a Tua inteira disposição, Senhor, porque sabemos que a nossa teologia ela é muito pequena diante da Sua grandeza, diante do Seu poder. Por isso nós pedimos que o Senhor Espírito Santo venha iluminar a nossa mente nesta noite, venha iluminar o nosso espírito, Senhor, nos fazendo lembrar todas as coisas, tudo aquilo que estudamos, que predicamos, meu Deus, para a Tua glória, e que possa haver edificação nesta noite, na vida de cada ouvinte, nas nossas vidas, através da Tua palavra. Espírito Santo, eu peço que esta palavra venha queimar em nossos corações, venha trazer santificação, venha trazer transformação, e que nós possamos, meu Deus, verdadeiramente, como está escrito pelo apóstolo Pedro, ser gerados outra vez pela palavra, Senhor da glória, gerado da semente incorruptível, é o que diz. Assim nós te pedimos, meu Deus, para a Tua glória e louvor. Amém e amém.
Amém. Deus abençoe. Temos o pessoal ali de Três Cruzes, já estão conectados. Também temos o irmão Daniel por aí, está conectado. Grupo bom, vão se conectando. Irmãos, hoje nós queremos dar um passo adiante no Sermão da Montanha. Quando nós começamos falando do capítulo 5 do Sermão da Montanha, quando nós começamos lá atrás, no verso 1, nós falamos que Jesus se senta a dar um estudo sobre o Sermão da Montanha, e Jesus estava combatendo 4 sistemas religiosos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os celotes naquele momento. E por que estamos falando isto aqui? Para entrar em luz e sal da terra. Porque nós vemos as bem-aventuranças, como nós falamos, as bem-aventuranças é o caráter do cristão. Agora nós vamos passar a sal e a luz da terra, que é influência. Então, Jesus vem trabalhando e formando o caráter dos cristãos que abraçam sua palavra e que são bem-aventurados. E nós falamos da palavra macários, bem-aventurados no grego, aquela felicidade que parte de dentro, que não importa o que está passando ao redor de nós. Nós somos felizes porque temos a essência de Cristo dentro de nós. Então, Jesus sabe que está combatendo 4 sistemas religiosos. Ele dá um princípio das 9 bem-aventuranças, mostrando o caráter do cristão. Nós falamos que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas condizem com o relacionamento com Deus, e as próximas 4 condizem com o relacionamento dos demais. Mas essa essência parte de dentro, é a formação do novo nascimento, assim como Jesus falou lá em João capítulo 13, o novo nascimento com Nicodemos, que era um homem fariseu, já um ancião, conhecedor da palavra, mas tinha que ter um novo nascimento. Nós vemos que Jesus agora dá um passo a mais. Já falou do caráter interno do cristão como deve ser. Agora ele parte no capítulo 5, verso 13, e diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se encende a candeia e se coloca debaixo do alquiler, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu nada mais quero falar nesse momento, irmão, que esses 2 princípios, sal e luz, também condizem com algo interno e externo. A sal é algo interno, irmão. A sal, numa comida, ela não se vê, ela se sente. Agora a luz é algo que se vê, algo que resplandece nas trevas. É algo interessante, vai por aí, né, pastor José? Amém. Glória a Deus. Eu fico meio com alguma dificuldade de entendimento, mas o Espírito Santo vai me alumbrar meu entendimento em um certo momento em que a mulher de Ló, ela olha para trás. Amém. E ela vira uma estátua de sal. Amém. E agora nós olhamos a saída do povo do Egito. Eu quero chegar um pouquinho mais no Antigo Testamento. E nós olhamos em que Deus os tira para o deserto, no Êxodo, no livro da saída. E que depois no livro do Levítico, o Senhor institui o culto, o culto levítico. E se nós analisarmos o nosso culto, ele precisa ter uma estrutura levítica. Amém. Porque nós precisamos nos arrepender, apresentar sacrifício diante de Deus, nos achegarmos ao sacerdote. São Amém. princípios que nós temos. Esse é um princípio de culto. Agora nós podemos observar, e eu tenho essa observação, no capítulo 2 de Levítico, versículo 13, é interessante, eu vou ler o versículo 12 e 13, que diz assim: podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta das primícias, que era a primeira oferta da manhã, mas não os colocarás sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal. Amém. Toda oblação, toda oferta que ofereceres, e não deixarás de pôr a tua oferta de cereal, na tua oferta de cereal, o quê? O sal. Do quê? Da aliança. Amém. Do teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de Sal. sal. Amém. Então, eu quero
contextualizar, ainda em Números, capítulo 18, versículo 19. Amém. Eu quero chegar lá com vocês para que nós possa compreender que verdadeiramente o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Ele é um prelúdio, como falam. Capítulo 18, versículo 19 de Números ainda diz assim: e a partir de agora estou entregando a ti e a teus filhos e a tuas filhas como decreto perpétuo todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de Sal sal perante o Senhor, inquebrável, que eu estabeleço para ti e para todos os teus Amém. descendentes. Então nós vimos a referência do sal como uma aliança de Deus Amém. para conosco no Antigo Testamento, para com o povo de Israel. Números também confirma isso, novamente falando de uma aliança que não se rompe, Não sei. de uma aliança que não se quebra, de uma aliança que não se destrói. E o sal ele fala exatamente da cura. Amém. O Senhor ele oferece para nós, ofereceu para a humanidade uma aliança de cura e uma aliança de permanência. Então a aliança que o Senhor nos oferece e a aliança que Ele oferece para nós é através da palavra, e é a palavra que Ele oferece para nós é para entrar no nosso interior e para nos curar. Amém. Amém. Então, quando nós vimos Jesus dando esse privilégio, dizendo, olha, vocês foram curados por causa da aliança de sal, por causa da aliança de cura, por causa da aliança de conservação, para conservar Amém. vocês receberam o sal, vocês receberam a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que saca toda putrificação, a palavra que saca toda basura, a palavra que saca tudo aquilo que não serve. Vocês receberam isso, e isso está no interior de vocês, e isso é que vai conservar vocês. E o sal, ele é colocado para conservar, para dar gosto àquilo que não Amém. tem gosto. É um processo diferente do açúcar, que tira o gosto. Amém. O açúcar ele tira o gosto, o sal ele dá o gosto. E ele ainda traz conservação. E agora Jesus ensina então as bem-aventuranças, no 111 versículo que tem no Sermão da Montanha. Ele ensina as bem-aventuranças, ele ensina a estrutura do reino de Deus, e ele diz, olha, agora vocês receberam dentro de vocês o sal, e agora vocês são sal da terra. Amém. Glória a Deus. Agora vocês carregam a aliança que eu tenho para todo aquele que se arrepender. Agora vocês são portador daquilo que cura a humanidade. Agora vocês são portador, vocês carregam aquilo que dá vida à humanidade e que preserva a humanidade. Então nós vamos olhar no Levítico primeiro, na inserção do culto, para vermos que Deus fez uma aliança de sal. Amém. E agora eu, Josué, pecador, com obras da carne, brigando todos os dias com os frutos do Espírito, eu, Josué, eu sou portador, o crente, o cristão genuíno, ele é portador da aliança em que Deus ofereceu, uma aliança de cura, uma aliança de preservação. Amém. Para a vinda do Filho dele. Amém. É tão simples nós dizer, olha, agora vocês são sal da terra. Mas como? Por que nós somos sal da terra? Qual o objetivo? Quem tem que ver o sal? O Senhor diz que ele tem uma aliança de sal que não se quebra. Glória a Deus. Amém. Então, para falar um pouco sobre o sal, e se você for começar a trabalhar sobre o sal no Antigo Testamento, você vai enriquecer o seu coração. Amém. Acerca da palavra do Senhor. Irmão? Amém. Eu estava escutando o senhor, pastor, e como Jesus usava as coisas simples, né, para explicar, e o senhor falando do pacto, só no Antigo Israel a sal tinha mais de 14 mil utilidades.
E interessante que os romanos pagavam soldados com sal, e é daí que vem o salário. E o poder da sal e da manutenção. Nós que fomos criados em campanha, como nós carneávamos uma ovelha e botava sal para manter. Eu também, quando estudei a história de Israel, como usavam o sal para salgar as crianças que nasciam, para prever desinfecções. E o Senhor falando desse pacto eterno, desse pacto que não se rompe, através do sal. E o Senhor agora falando de estudar a sal e quanto enriquece a nossa vida, entender o propósito do sal. E o Senhor falando do pacto que cai sobre nós, e nós como crentes verdadeiros que amamos a Deus e que devemos amar ao próximo e desejar que essa sal esteja na vida dos demais. Que importante isso aí. Amém. Glória a Deus. Então esse sal ele vem fazer exatamente isso. Ele vem manifestar a palavra de Deus ao mundo. Amém. Está dentro de nós. Agora vocês são sal da terra. Agora vocês que eram pecador, vocês que algum de vocês cometeram atrocidades, vocês que algum de vocês prostituíram, vocês que algum de vocês mataram, vocês que algum de vocês cometeram delitos, vocês que algum de vocês odiaram a própria igreja, agora vocês são outra coisa. Agora, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, vocês são sal da terra. Amém. E mais ainda, vocês são luz do mundo. Amém. Luz para os gentios, luz para os necessitados. Glória a Deus. Vocês são a luz do mundo. Eu estava olhando o que Jesus fez. Se nós olharmos o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4 e 5, vai dizer que ele veio e ele era a luz do mundo. Amém. Ele se refere a Jesus. E as trevas não puderam suportar a luz, não resistiram à luz, é o que diz a palavra de Deus. E que elas não puderam suportar a luz. Depois no capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim, ele não andará em trevas. Amém. Glória a Deus. E agora ele pega os discípulos e ele diz: olha, vocês são a luz do mundo. Ninguém pode dar o que não é seu. Amém. É ilegal. Na terra e no reino espiritual. Jesus disse que daria poder aos seus discípulos e só ele podia dar. Porque ele tem todo o poder, tanto nos céus como na terra. Amém. Só ele poderia me dar a legalidade de eu ser luz do mundo. E eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos que estão ouvindo, para os pastores nesta noite. É muito mais do que isso, nós somos expectativa nos céus e na terra. Amém. Também. Amém. Glória a Deus. Porque agora, aleluia, pela igreja, a multiforme sabedoria do Senhor é manifesta as potestades que estão nos céus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz que a ardente expectação da humanidade aguarda em quem? Nos filhos das trevas, Xaramá, Suriamanás. De maneira alguma, diz que aguarda nos filhos do Senhor. Então nós somos verdadeiramente luz do mundo. Glória a Deus. E uma luz, independente do tamanho que ela seja, uma lâmpada, uma lamparina, independente do tamanho que ela seja, importa é o lugar ao qual ela esteja Amém. colocada. Amém. Glória a Deus. Nós temos duas lâmpadas aqui, se elas estivessem numa outra peça ou num canto, nós não estaríamos alumbrados assim como estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Então, de maneira nenhuma, nenhum cristão genuíno, glória a Deus, nenhum cristão com raiz no Evangelho deve se esconder. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Empresário, você que é cristão, não esconda a luz de Cristo da sua vida. Glória a Deus. Coloque um hino para os seus clientes escutar quando eles Amém. forem entrando. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Há 12 anos eu resido nessa fronteira. Quando eu encontro alguém da minha terra, o que tu faz aqui? Eu vim para cá por causa do Evangelho, eu sou pastor de igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No aeroporto de São Paulo, no Congonhas,
Estava lá, eu e tinha um barbudo lá, eu digo, este barbudo, ele é judeu. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Daqui um pouco eu perguntei para ele, o que tu faz? Ele assim, eu sou professor de história, viajo, isso, aquele outro. Eu digo, vou te pegar. Eu disse, eu sou pastor de igreja, eu estava aqui num seminário nosso. Diz ele, eu sou judeu, sou rabino. Ah, tá. Agora tu tirou a luz para fora, né? Amém. Glória a Deus. Então, de maneira nenhuma, depende da posição que nós estamos. Não podemos esconder aquilo que Deus já nos deu, aquilo que é para ser anunciado. E as nossas obras, elas fazem o entristecido, elas fazem o desanimado, elas fazem o que está em depressão, fazem aquele que tem fome e sede de justiça, só não consegue comer, porque não está nele, está na obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Faz com que essas pessoas que nos cercam, pessoas necessitadas, glória a Deus, vejam em nós a luz de Cristo. Aleluia. Então, dessa maneira, as nossas obras que foram inseridas pelo reino de Deus em nós, no princípio do capítulo. Amém. Glória a Deus. E que nos fez curado. E que nos fez sal da terra. E que nos fez agora também luz do mundo. Como disse o irmão Paulo no princípio. Glória a Deus. A obra interna e aquilo que aparece externamente. Amém. Glória a Deus. E isso tudo, quem está ouvindo nesta noite pode dar um glória a Deus aí. Nós recebemos sem merecer. É graça do Senhor. É a plenitude da graça. É o estado completo da graça revelado a nós. Amém. Glória a Deus. Carregarmos tudo isso. Aleluia. Eu não sou um qualquer. Você cristão genuíno, você não é um qualquer. Você é portador, glória a Deus, daquilo que muda a história do ser humano. Você é portador daquilo que cura as raízes de amargura. Você é portador daquilo que liberta da prostituição. Você é portador daquilo que liberta do uso da droga lícita e ilícita. Você é portador do reino de Deus. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você está além da sua expectativa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E se porventura você ainda não entendeu isso, ou não é isso, glória a Deus. Você é medíocre. Sabe o que significa medíocre? É ser médio. É estar na média. Aleluia. E quando nós estamos em nós, nós ficamos na média. Só que nós servimos um Deus que ele está além da média. Amém. Glória a Deus. E eu preciso que você compreenda isso nesta noite. Não são pelas suas obras, não é pela obra da lei, é por fé que nós somos salvos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, nós recebemos o direito, a vocação, o chamado para sermos sal da terra e luz do mundo. Coloque seus pés no chão, firme seus pés na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. E comece a entrar nesse entendimento espiritual. Jesus não me salvou para que eu ficasse dentro de casa escondido. Jesus não me salvou para que eu permanecesse da mesma forma. Jesus não me chamou para que eu dissesse lá na minha igreja, eu sou nem que seja um banco. Não, eu sou um pregador do evangelho. E você tem um chamado para isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Todo cristão, ele tem o comprometimento com a evangelização. Todo cristão é chamado para isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pastor, o senhor falando nisso aí, interessante que o verso 13 de Mateus capítulo 5 diz: vocês sois o sal da terra. Ele não está dizendo vocês vão ser ou vocês foram. Vocês já são. Quando vocês cruzam por as bem-aventuranças, são pobres de espírito, choram, têm sede de justiça, vocês já são. E mentre o senhor falava, pastor, hoje nós vemos tantos cristãos desanimados e a luz não se pode esconder. Jonás foi chamado para ser luz e sal em Nínive, e ele quis negar seu chamado, e passou três dias no ventre de um peixe. Elias foi chamado para ser luz e sal, e se escondeu na caverna. E
Quão triste é o cristão que se esconde, o cristão que quer esconder seu chamado, e Deus vai botar ele num momento difícil para ele entender esse lado espiritual. Aí uma passagem interessante, agora o pastor falando, está em João, 1 de João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele é luz, e ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o que eu vejo aí, pastor? Aí uma comunhão de Jesus e Deus, eles são luz. E nós temos que ter essa comunhão. E é impossível estar com Jesus e não ser luz. E é impossível estar com meu irmão se ele está em treva e eu sou luz. Um dos dois vai ter que vencer. Aí uma história interessante, pastor. Um dia estava uma mãe de um vagalume conversando com ele. E o vagalume diz assim: mãe, eu quero ir no fundo de uma caverna porque eu quero conhecer as trevas. E a mãe, cansada daquele pichão de vagalume, diz: vai meu filho, vai, mas tem cuidado que é perigoso o fundo da caverna. E ele foi e navegou ao fundo da caverna e deu volta muito triste. Disse: mãe, eu venho muito triste. Disse: por quê, meu filho? Eu não pude conhecer as trevas. De onde eu cruzava, resplandecia a luz. E a mãe diz: olha para trás, você carrega a luz. Você nunca vai poder ver as trevas porque você carrega a luz. E o Senhor falava algo interessante do cristão no meio da prostituição, da pornografia, no trabalho, tantas coisas que nós vemos tão errado. E nós, ser portador de luz, nós impactar, porque nós temos a comunhão. E o interessante aí é não fazer Deus mentiroso. Se nós temos uma comunhão real com Deus, é impossível. E o Senhor falava de pacto. O Senhor falava de Números capítulo 2, Números capítulo 18 ali, do pacto de sal. É impossível. É impossível não ser sal, é impossível não ser luz. Um cristão que tem uma comunhão verdadeira com ele, ele diz: já vós sois luz. Você criou um caráter de bem-aventurança, você cruzou por um processo de pobre de espírito, você se humilhou, você chorou, agora você tem sede de justiça, o Senhor é um pacificador. É impossível o Senhor não ser luz e não ser sal nesta terra. Nós trabalhamos com a palavra de Deus e nós observamos uma coisa. Os seres humanos, a humanidade, ela olha para a palavra de Deus e olha para a igreja pensando que a igreja ela só é um lugar da gente deixar de prostituir e de beber bebida alcoólica. O ser humano olha para a igreja dessa maneira. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de alcançar todos os aspectos do ser humano. As emoções, Amém. Os sentimentos, as nossas razões. O Salmo 116 diz que todo homem é mentira. E eu, mentiroso? Amém. Se a palavra de Deus diz... Quem vai dizer contra? Quem vai dizer contra? Quem vai dizer contra se a palavra de Deus diz? Tá, mas tá me chamando de mentiroso? Em algum momento na vida nós mentimos. Amém. Nós estamos aqui, pastor Walter, Amém. irmão Pablo Guedes, Amém. e eu aqui. Em algum momento da vida, nós falamos uma coisa e nós mudamos de opinião. Amém. Mudamos de opinião ou até deixamos de pregar aquilo. E até nem falamos para ninguém, entendeu? Mas deixamos de pregar daquela maneira. Então, em algum momento, nós mentimos. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento, os seres humanos, eles vão manifestar o vazio que eles têm de Deus. Todos. Todo ser humano, ele é vazio de Deus. Nós temos pessoas milionárias que são depressivos, estão dentro de casa, não conseguem sair de dentro de casa. Só quem pode salvar eles é esta aliança que está em nós. Por isso que é importante nós saber quem nós somos. E não ter medo também. Eu vejo que Deus me deu para mim o que serve ao milionário, o que serve ao ignorante, ao indouto, o que serve ao intelectual, o que serve ao que mora na mansão, o que serve ao que mora numa vila bem pobre. Amém. O que eu tenho não é meu. Eu recebi. Eu faço a palavra do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor
né? O que também vos ensinei. O que eu tenho, eu recebi. Mas ele serve. Amém. Ele serve para a humanidade. Ele serve para a libertação. Ele serve para a transformação de caráter. Ele serve para a cura. Nós vivemos num tempo para sanar, ele serve. Nós vivemos num tempo onde as enfermidades da alma e da mente têm sido manifestas de maneira como nunca foi antes na humanidade. Hoje, para receber um diagnóstico da síndrome do espectro autismo, do autismo, as escolas estão cheias de crianças com autismo. Então são doenças da mente. Os psicólogos estão cheios de clientes depressivos. São doenças da mente. As ideias, as ideologias, elas têm atacado a mente das pessoas. Pessoas se separam hoje no seu matrimônio sem adultério, porque querem ser felizes. Amém. Só dizem que querem ser felizes. São doenças da mente. São coisas subjetivas de Satanás. Somente o que nós temos pode curá-los. Só o que Jesus me deu pode curá-los. Só o que Jesus deu para a igreja pode curá-los. A igreja, ela é fundamental para a conservação da humanidade. E nós precisamos entender quem nós somos. Você, meu irmão, não precisa ter crise de identidade. Não tenha crise de identidade como cristão. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém. Tenha certeza disso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu tomo posse nessa noite mais uma vez. Eu tenho poder porque Jesus disse que eu tinha poder, e então é verdade. Eu sou sal da terra porque eu tenho um senso de pertencimento. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, como disse o apóstolo Paulo. Amém. Glória a Deus. Ele disse que eu sou. Glória a Deus. E isto não é superlativo. Isso não é uma coisa que é relativizada. Isso é absoluto. A relativização tem buscado mascarar o poder que Deus já deu para a igreja através de Cristo. O relativismo, ele tem tentado introduzir na mente dos cristãos que tudo é relativo. Não é relativo. Eu recebi do Senhor. Glória a Deus. E eu creio. Eu creio quando eu estou com bastante dinheiro no bolso. Eu creio quando eu estou com pouco dinheiro no bolso. Eu creio quando a igreja está superlotada. Eu creio quando tem 2, 3 irmãos na igreja. Eu creio quando eu estou em meio aos milionários. Eu creio quando eu estou em meio às vilas. Eu creio sempre Amém. no que Jesus disse. E você precisa crer nisso. Glória a Deus. Essa palavra ela tem que ter efeito na sua vida. Essa palavra tem que ter efeito para aqueles que te cercam. Glória a Deus. Não faça em vão o sacrifício de Cristo. Amém. Jesus foi sacrificado para isso, irmão Pablo. Amém. Para que eu vivesse essa palavra. Jesus foi sacrificado para que eu tivesse relação com Ele. Me relacionasse com Ele e vivesse esta palavra. Não faça vão o sacrifício de Cristo. Viva esta palavra. Vocês já são. Amém. Dava para nós, nesta noite, parafrasear assim: vocês já são. Amém. Vocês já são. Já estão assentados em lugares celestiais. Amém. Olha o que Jesus fez. Já estão assentados. Vocês já são. Glória a Deus. E é isso que nós queremos, que eu quero que vocês entendam nesta noite. Nós já somos. Não tem demônio que possa dizer que não, porque Jesus disse. E ninguém pode resistir a Jesus. Glória a Deus. Não tem. Não existe. Não existe nada que possa mudar isso. Glória a Deus. Mas eu preciso viver Amém. e crer. Amém, pastor. E o senhor estava falando de crer e de lâmpada.
E nós sabemos com a lâmpada, se há um curto-circuito, ela vai queimar. E eu sempre vejo a fé, eu creio muito que existe uma crise de fé. Porque nós podemos acreditar em Deus se Ele nos cura, se Ele nos dá um carro, se Ele dá uma empresa. Mas crer em Deus em todos os momentos, ter certeza e convicção, como diz Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a crise da fé que eu lhe falo, quando Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, uma ação contínua. E nós olhamos lá, Salmos 119, verso 105, e diz que a palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Entender essa palavra que ilumina e vivê-la. O Senhor falou do pacto eterno, de uma palavra que nos constitui, que já somos, e as promessas de Deus. E nós ser essa luz e essa sal que influencia, nós temos que ter muita certeza e convicção. Porque o Senhor falou algo interessante, quando você tem dinheiro, quando as coisas vão bem dentro de casa, sair pregar a palavra de Deus é fácil. Mas quando a situação é contrária, quando a situação é difícil, eu estava estudando este dia e estava pensando em Davi. Davi venceu Golias, pero caiu diante de Berseba. Era dia dos reis sair à guerra e ele estava ali e se acomodou. Já Saul não estava perseguindo mais ele. Ele se acomodou na sua fé. Ele se acomodou que ele já era rei. E o mais pequeno dos inimigos derrubou ele, perdeu a essência. Ele perdeu a visão de Deus. E muitas vezes quando nós perdemos essa visão, essa fé e crer, hoje eu sempre vou bater na mesma tecla. Nós, como cristãos, hoje precisamos crer e refletir que há uma nova vida e melhor que esta. Nós, como cristãos, temos muita fé nesta terra e se peguemos nas coisas deste mundo, mas ser luz e sal que transportam a eternidade, porque nós vamos iluminar até a eternidade, nós vamos ser luz junto com Deus. Se Ele é luz, essa essência vai ser formada e completada. Quão importante o Senhor falar de crer, e crer realmente, ter fé. Não importa se as coisas estão bem, se as coisas estão mal, já nós somos luz e isso ninguém vai nos roubar. Glória a Deus. Sabe que eu venho navegando nas cartas de Paulo, nas cartas de igrejas, né? E uma das coisas, a primeira, não é uma das coisas, após a saudação de Paulo às igrejas da Galácia, aos Gálatas, uma das primeiras coisas que Paulo começa a combater é aquilo em que os judaizantes que estavam ali estavam tentando introduzir dentro da igreja. Heresia. Amém. E eles estavam tentando trabalhar a mente da igreja para que a igreja ficasse apegada aos costumes, aos hábitos, aos rituais. E por que eu falo isso nessa noite? Porque dentro da igreja de Cristo nós temos uma diversidade de denominações. Cada uma tem sua atuação no corpo de Cristo. E todas são importantes. Porque o reino de Deus ele é composto de diversidade, de sabedoria. E Deus trabalha com todos. Amém. Trabalha com os que gritam como eu. Trabalha com aqueles que não gritam. Amém. Trabalha e usa eles. Em lugares em que eles vão, talvez eu nunca consiga ir, mas talvez eles nunca vão em lugar que eu vá. Então eu entendo a dinâmica do corpo de Cristo. E nessa dinâmica, e eu falo a irmãos nesta noite, eu gostaria que nós atentássemos para uma coisa. Que nós não valorizássemos mais o odre, a boteja, amém, do que o vinho, amém, do que a presença de Deus, do que aquilo que realmente Deus quer através de mim. Eu amo a minha denominação tem uma grande estrutura educacional, e eu gosto de educação, eu gosto de estudo da palavra, fui criado desta maneira. Então nós fizemos uma parte no corpo de Cristo, mas ainda assim, o que Deus quer comigo está além da estrutura. Amém. E se Deus quiser me usar em alguma coisa que nunca vai ser doutrinária e que eu nem vou poder ensinar, eu não posso fazer doutrina de Jesus mandar um cego
passar barro nos olhos. Amém. Não vou mandar todos vocês passar barro nos olhos dos cegos. Inclusive eu tenho um irmão lá que tem deficiência visual lá na igreja lá, que toca violão melhor do que quem Amém. enxerga, que canta e prega muito. E trabalha, e construiu casa, e é jubilado e segue trabalhando, e pega o ônibus e vai na igreja, todos os cultos, é casado, tem filhos. Entendeu? Nem sei se seria bom para ele Amém. ter a visão física. Nem sei. Quem sabe é Deus. É. Por quê? Porque nós não estamos apegados, não podemos nos apegar ao sistema. Tá? Não podemos nos apegar à religiosidade. Amém. Religiosidade são coisas que são usadas para nós ser ligados com Deus. Nós já somos ligados com Deus através de Cristo. Amém. Então nós precisamos ter cuidado com as religiosidades. E eu vou falar uma coisa aqui só para jogar aqui. Cuidado, hein? Quando falta comunhão com a palavra de Deus e com o Todo-Poderoso, começa a criar religiosidade. Amém. Porque falta comunhão com aquilo que é o verdadeiro poder de Deus, que é a Amém. palavra de Deus. Amém. Cuidado. Cuidado para nós não cairmos nessas aí. Então assim, ó, nós precisamos ter cuidado porque às vezes as estruturas, as incertezas dos líderes também pode levar em que muitas pessoas não tenham certeza daquilo que já são em Cristo Jesus. Quando eu tenho um obreiro bom do meu lado, o senhor sabe como é que eu trato o pastor Walter? Eu quero que ele pregue muito, que aí eu descanso e escuto ele, dou uns Amém. glória a Deus com Amém. ele. Amém. Porque eu sei quem eu sou. Jesus já me mostrou quem eu sou. Eu não preciso estar fazendo algo para Amém. que não brilhe a luz do meu... A luz do meu irmão, ele tem que brilhar. Amém. Ele é a luz do mundo. Glória a Deus. Então eu sei que eu sou em Cristo. E Paulo ensinando, ele diz, olha, os membros maiores retêm os menores. E o quê? Em desonra? Não. Em honra. Em honra. Honre Amém. eles. Abençoe eles. Estejam junto com eles. Então Então nós precisamos ter a nossa mente atenta a isso. Que as estruturas, que os costumes, que os hábitos, que os sistemas de denominação, ao qual eu respeito todos, quem está naquela denominação é para obedecer aquela denominação, quem está naquela outra para obedecer aquela. E quem tiver no avivamento bíblico para obedecer o que você diz no avivamento bíblico. Amém. Funciona assim, entendeu? Mas assim, ó, mas nós precisamos ter o cuidado que essas estruturas não venham fazer com que nós venhamos fazer natural aquilo que é sobrenatural. Amém. Aquilo que já foi dado por Jesus, aquilo que não é meu. Então nós precisamos ter esse cuidado neste tempo. Existem denominações vultuosas, grandiosas, com vários sistemas, com várias prerrogativas ministeriais. Aquilo que se pede antes para que seja ministro da palavra, ministro daquele outro. Mas nós precisamos ter cuidado. Precisamos valorizar o vinho, a presença de Deus. Amém. A alegria do ministério. A alegria de ser sal da terra e luz do mundo. É a primeira coisa que Paulo combate. Paulo diz para eles, olha, vocês estão entrando novamente num sistema que vocês já foram libertos. Vocês já não são mais Amém. judaizantes. Amém. Vocês já não fazem mais parte dos cultos dos gregos. Vocês são libertos agora. E vocês são sal da terra e luz do mundo. É simples. E tem mais. Paulo diz assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, eu não caio nessa. Amém. Amém? Amém. Sabe, pastor, que eu vou lhe fazer uma pergunta. Que o senhor, como pastor, tem mais informação que eu para responder. O senhor falou de João, capítulo 8, verso 12, que Jesus é luz. Mas, sin embargo, Jesus não conseguiu converter todo mundo. E aí uma passagem interessante, que aí eu queria entrar com o senhor, porque às vezes nós, como cristãos, entramos no desespero, que não conseguimos converter o nosso vizinho, nosso familiar, aqueles que amamos. E aí uma passagem interessante que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que ainda é a imagem de Deus. Eu queria fazer essa pergunta porque Paulo tive grande guerra
Sabemos que Paulo, no capítulo 3 de 1 de Coríntios, ele fala assim: eu tenho que dar leite para vocês, porque não posso dar o sólido, porque vocês são crianças ainda na fé. E ele, até o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele não fala espiritual com ele. E o Senhor, como pastor de igreja, o Senhor, um dia nós conversamos que o Senhor vê muita gente chegar e ir embora, e às vezes chegar e pregar o evangelho e as pessoas não aceitam, pessoas que estão sofrendo, que estão na pior, e não querem essa luz, e são incrédulos e o coração está duro. E nós cristãos novos que estamos começando, ter esse equilíbrio para não nos desanimar, para seguir adiante. Como fazer isso? Amém? Sem desanimar, Sem desanimar. sabendo que Apolo plantou, Amém. Paulo regou, Amém. amém, em Éfeso, mas quem deu o crescimento Foi Jesus. foi Deus. Amém. Entendeu? Sabendo isso, como pode ser que o menor de vocês pode vir a ser 1000? Já trabalhamos em um ponto de pregação uma vez, eu, minha esposa, minha irmã e mais uma meia dúzia de irmãos. 1 ano de alquiler. Na época, em 2007, 3.000 reais. Só de alquiler. Mais água, luz, combustível, isso. Uma alma foi salva ali. Amém. E sabe por que eu lhe perguntava isso, pastor? Porque hoje o senhor sabe mais do que eu também, que se há estruturado tantos métodos para ganhar as pessoas. De várias formas, não importa, o senhor recém falou da palavra e de estar fundamentado e que a relação com Deus está por em cima da igreja. Nós, para ser igreja, primeiro temos que estar relacionados com Deus. E hoje há um desespero tão grande por as almas que se quer ganhar as pessoas de qualquer forma. Ou seja, pressionando, ou seja, com falsas profecias. O senhor deve ter visto muito isso aí. E nós entender que há muitas pessoas que não vão aceitar. O tema é o seguinte, irmão Pablo, é que a humanidade ela vive desesperada. Amém. Tá? Imediatismo, fast food, comida rápida. Amém. Tá. Quem oferece isso vai ter. Existe muitas pessoas. O problema, ontem à noite nós temos o Grupo Nacional de Intercessão do Avivamento Bíblico, e ontem à noite às 23 horas estava o Alexandre Canhone, o Xande, que tem um trabalho missionário no Níger. Agora vai um casal de avivalista lá, ficar com ele lá 2 anos lá, na África. Há uns 5 anos atrás eu vi o Xande com o Eber Cocarelli. Naquele programa que tinha à noite. E aí o reverendo Eber perguntou para eles assim: qual a visão que você tem da igreja, Xande? Ele começou a chorar e diz assim: eu tenho uma visão de milhares e milhares de pessoas com as mãos para o alto, dando glória a Deus, caminhando para o inferno, porque não conhece o seu Deus. Amém. Então assim, ainda que a Bíblia diz que aos justos a luz nasce nas tenebras, é o que diz a Bíblia para nós. Amém. Nós saímos das trevas à luz. Quem quer justiça não são todos, porque a justiça implica em câmbio de vida. Amém. Transformação, arrependimento. Renúncia. 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 Amém. Porque até a transformação todo mundo quer, mas tem que passar pela renúncia. Pobres de espírito. Amém. Esse é o problema. Então assim, eu prego para muitas pessoas, mas nem todas se convertem. Amém. Eu prego nas praças, nem todos se convertem. Amém. Mas com uma certeza eu fico, em que Deus é justo para me abençoar. Amém. Eu preguei para pessoas durante 3 anos, sem falar qual era a denominação em que eu era. Mas nunca faltou almas no trabalho em que nós temos. Amém. Deus sempre mandou um daqui, um de lá, um de lá, um de lá. Vem um lá de Brasília, vem outro lá de Minas, vem outro lá não sei da onde. Vem um daqui de cerca do Grã-Bretanha. Deus mandou. Porque Deus me disse que ia fazer. Amém. Compreende? Amém. Então, para quem siga plantando, e os frutos vai vir. Amém. Deus vai abençoar. E o senhor falando nisso aí, eu queria deixar um texto bíblico que me veio à mente agora, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as maravilhas da luz. Aleluia. O que eu vejo aqui, pastor, que ser luz e ser sal não é um dom, é um genes que vem incluído do teu pai quando tu nasceste de novo. Então, se nós somos uma geração eleita, e há que ter fé e dizer nós somos, e somos sacerdotes, todos somos sacerdotes reais, nação santa, povo querido, por a sangue de Cristo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para ser luz. O senhor sabe que a palavra geração vem de gerar, né? Gerar, De amém, sofrer. sofrer, a É. dor do parto, A dor do parto. É. Então nós somos gerados por Cristo. amém, É. E a palavra diz assim, regenerado de novo da semente incorruptível, incorruptível. amém, Nós somos gerados de novo dessa semente. amém, Sabe? E assim, ó, e isto é vida para nós. Nós somos gerados outra vez. Então assim, ó, eu era, mas não sou mais. amém, Fui usuário de cocaína, 3 anos. Todos os dias, todo dia. E quase toda noite. E aí me chamou um conhecido meu desta época que mora lá em Florianópolis. Me chamou e aí eu disse, me perguntou o que tu faz. Eu disse, cara, eu pastorei uma igreja aqui há um tempo. É, né? Aí ficou. Aí depois me chamou de um tempo. Eu disse, eu também, né, mudei de vida, papapá. Então assim, ó, porque ele ficou me analisando amém, nas redes sociais, de que tipo de vida eu levava. E ele viu que tinha que conversar comigo de uma outra coisa. claro, não droga, do mesmo assunto, não do mesmo assunto. Que eu fui gerado de novo pela Claro. palavra. Aleluia. amém, temos já na hora. Eu queria deixar uma mensagem voltando a Mateus capítulo 5, verso 16. Assim que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Novamente nós vemos com o começo, a sal é algo interno, a luz é as nossas obras, a luz é a palavra ativa, viva em nossas vidas. Então, se que nós possa ser luz e sal para este mundo, que as nossas obras, com olhar, estes dias Deus tem me falado muito, pastor, nós queremos falar muito e pregar muito, e é a ambição dos pregadores, verdade? Mas também quanto vale nós mostrar através da nossa vida, da nossa obra, do nosso andar, da nossa forma de abraçar, de beijar. Esses dias quero mandar um saludo para o Pablo, que está com o pastor Walter também, então aí na escuta, nós estávamos lá na cárcere, nós estamos organizando a igreja lá, e eu comecei a dar função para os detentos que estão mais maduros na fé ali, e eu coloquei 2 deles na porta, e um deles me pergunta qual é a minha função. Tua função é que todos aqueles que entraram aqui, você abraçar e que eles possam sentir o amor de Cristo. Quão importante isso neste tempo. Eu vou deixar uma coisa que eu digo assim, ó. Pregue. Pregadores, pregue. Se for necessário, fale. Amém, amém, amém. Então, nós despedindo, queremos mandar saludo para o Adriano, o Richard que está por ali, Aleluia. toda a barra. Bueno, pastor Walter, sei que há assado, churrasco por aí, me deixem um pedaço. Deus abençoe a cada um. E a nossa palavra hoje, agradecer ao pastor Josué, meu pastor ali no Vivamento Bíblico. Estamos juntos ali, no mesmo espírito, buscando a palavra de Deus. E seguramente vai vir novamente, né, pastor? Amém. Eu falei ao Pablo, me gostou vir ao programa. Amém, Graças a amém, Deus. amém. Es una bendición hablar de la palabra de Dios. Amém. E qualquer momento está pregando em espanhol. Então, irmãos, que mais falar? Que essas bem-aventuranças entrem na vida de cada um de nós e que nós passe por essas estruturas espirituais que Deus tem para nós e que nós sejamos sal e luz na terra. Uma das coisas que eu aprendi no começo, eu tinha classe com o pastor Merladete, e ele sempre me inculcou, me fez pensar dessa forma, e eu agradeço a Deus por ter colocado na minha vida que o principal que eu tinha que cuidar era dentro de mim,
que depois o Espírito Santo faz o resto e explode para fora. Então, a importância de você entender o sal, o pastor Josué falou algo interessante, de nós estudar o sal, o significado dele, como ele mantém. Eu tive estudando, quando eu estudei sobre o Sermão da Montanha, imagina que tem mais de 14.000 usos no Antigo Israel, o sal. Quanto nós podemos ser usados como sal nesta terra? De ajudar, de levantar, de trazer a cura através do Espírito Santo, mas que tudo seja para a glória de Deus. Bem, Ana Maria, olha, tem gente Maldonado ouvindo. Sim, glória a Deus. Hermoso programa, palavra de transformação, edificação e bendição. Mande um saludo lá para longe, pastor. Temos a irmã Mirta também lá em Maldonado. Amém. Um saludo a nossas irmãs de Maldonado. Deus bendiga. Amém. Então, queremos fechar o programa hoje e vamos seguir. Já vamos entrar já no programa gravado da próxima sexta-feira. Já vamos entrar no verso 17 aí, o cumprimento da lei, os profetas, um assunto difícil também. Pena que não vamos estar ao vivo com o pastor, é um assunto complicado, mais difícil, mas o Espírito Santo nos dará o entendimento para seguir levando adiante este programa e este estudo do Sermão da Montanha. Tenho conversado com irmãos, diz que está edificando muito. Tive grandes problemas para fazer compreender, fazer entender as bem-aventuranças, porque a felicidade realmente nós temos um conceito errado, e eu estive falando aqui, pastor Josué, da paz e do amor, muitas vezes um conceito errado de tudo isso aí. A Bíblia nos traz um conceito diferente. Quando nós falamos da paz, a paz não saca o conflito, senão a paz traz o juízo de Deus, para que aí venha a paz através das pessoas com Deus, e muitas pessoas ficaram em dúvida com isso aí. Tivemos que explicar a palavra felicidade, que é uma felicidade interna, que não importa se tu tem um caviar em casa, um pedaço de pão, importa que você esteja feliz com Deus, e essa felicidade também é uma parte da luz que resplandece neste mundo. Então quero agradecer a todos os irmãos ali do Avivamento Bíblico, o pastor que está aqui. Não vamos conversar mais, porque aqui o pastor Walter nos dá 20 horas e nós não paremos aqui. Despida-se então, pastor. Amém. Deus bendiga, meus hermanos. Hasta la próxima. Vamos. Mira una cosa, si el hermano Pablo me invitar, así vengo, ¿no? Amém. Hay un pastor del Avivamiento Bíblico em Salto que habla, yo voy solamente onde me invitam. o Pablo diz, vamos ter que fazer um programa entre os três lá. Eu digo, pá, nós os três conversando, o pastor Walter vai ter que nos aguentar até as 6 da manhã. Vamos orar então, hermanos. Finalizamos em espanhol. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, Señor. Sabemos que somos débiles, que somos frágiles, Señor. Sabemos que hay hermanos que están pasando por lucha, por dificultades, Señor, por problemas tal vez emocionales, espirituales, Señor, enfermedades físicas, Señor. Te pido por el pastor Irio, Señor, que está con cáncer, Señor, que tú cures la vida de él, Señor. Te pido por la vida del hermano Víctor Correa, Señor, que está con cáncer, la vida del esposo, Señor, del hermano Lacerda, Señor, que está con cáncer, Señor. Que tú, Señor, esté cubriendo y dando entendimiento, sabiduría y fortaleza a esas personas que están pasando por esa enfermedad, Señor. Pero que haya dentro de nosotros, Señor, una certeza, Señor, una convicción, Señor, que hay una vida mucho mejor que este mundo, Señor. Que todo será hecho, Señor. Y los que están en tu presencia, Señor, saborearán de una vida diferente, Señor. Aleluya. También, Señor, sabemos como leímos, Señor, que Satanás está tratando de cegar nuestro entendimiento, Señor, para que la luz no brille, Señor, para que no seamos sal, Señor. El apóstol Pablo, Señor, dice que tenía que crucificar su carne todos los días, Señor. Hay una batalla en nuestras vidas continua, Señor, para seguir en tu presencia, pero te amamos, te adoramos, Señor. Queremos servirte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos ser luz, Señor. Queremos que cuando nosotros abracemos, Señor, aquel mendigo, Señor, aquella prostituta, aquel homosexual,
espiritual, Señor. Que sea tu amor siendo transmitido, Señor, a aquellas vidas y que impacten sus mentes, Señor, y se conviertan a ti, Señor, y que te sirvan, que te adoren, Señor. Por eso te pedimos por la vida de cada oyente que estaba escuchando este programa, Señor. Aquellos hermanos, Señor, te pido por las iglesias de Brasil y Uruguay, Señor, por las iglesias, Señor, de Santana de Livramento, por las iglesias de Rivera, Señor. Toca a cada pastor, toca a cada predicador, Señor. Llénalo de tu espíritu, Señor. Llénalos y denle un espíritu atrevido, Señor, un espíritu audaz, Señor, así como fue dado, Señor, en Hechos 4 a Pedro y Juan, Señor, cuando salieron del concilio, Señor, y fueron instigados a no predicar tu palabra, Señor, y predicaban con más fuerza, Señor, con más denuedo, sin temor, predicaban tu palabra. Dice tu palabra que somos influenciador, que somos transmisor de tu reino, Señor, que haya esa convicción dentro de nosotros, Señor. El reino de Satanás no va a conseguir pararnos, Señor. Hay que tener esa fe, hay que tener esa convicción. El Señor me pone este pensamiento en este momento, hermano. Tú que estás pasando por aflicción en tu casa, ora en la puerta de entrada de tu casa, ora en la puerta de salida, ora en las puertas de entrada de tu casa y determina que tu casa será llamada casa de oración, que ahí no entrará personas para traer chisme, para traer disensión, personas que traigan desánimos. No, el Espíritu del Señor acampará alrededor de aquellos que creen. Entonces tu casa será casa de bendición. Determina, mi hermano, que tu casa resplandecerá luz, que tu casa saldrá luz para contagiar a aquellos, hasta aquellos que salen, que cruzan enfrente de tu casa por las calles. Bendice, determina que tu iglesia sea una bendición, determina que tu iglesia va a predicar la palabra fiel y que tu iglesia será luz y sal en tu barrio, será luz y sal en tu ciudad. Que Dios bendiga a cada uno, mi hermano. Lee la palabra, ora, ayuna, busca, mi hermano, porque quiero decirte algo en espíritu y en verdad, hermano. Estamos en guerra espiritual, estamos en persecución psicológica. La tele, la radio, informativo, tantas cosas que quieren ocupar nuestra mente y parece que queda poco tiempo para las cosas del reino. Entra, mi hermano, en oración, entra a preocuparte con las cosas de nuestro Padre, entra a preocuparte con las cosas de nuestro Rey, preocúpate con las cosas de Dios y Él tomará cuenta de tu vida y te guiará por sendas de justicia. Tú no temerás al ladrón en la noche, tú no temerás el mal del día, porque el buen pastor de Salmos 23 te guiará y te llevará por sendas de justicia. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios bendiga, hermano Walter. Amén. Que Dios bendiga, pastor.